Boa tarde. Aos poucos, o mundo está a parar com o receio de um vírus que está a alterar profundamente os nossos hábitos. É o tema que queremos analisar hoje no programa Eclésia com Graça Franco, diretor de informação da Renascença, com quem vamos conversar dentro de minutos. Antes, ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. È un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi, col Papa ingabbiato nella biblioteca, ma io vi vedo. É a palavra de ordem na atualidade mundial, coronavírus. A epidemia faz-se sentir também no Vaticano, onde os grandes encontros públicos estão suspensos por precaução. Ao Papa, resta comunicar com a ajuda das novas tecnologias. Ainda assim, não resistiu no domingo ao hábito de vir até à janela cumprimentar a multidão. Esta quarta-feira, a audiência pública semanal decorreu também na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati. Sono col virus che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore il personale ospedaliero, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto. Desde segunda-feira e excepcionalmente, a missa celebrada pelo Papa na Capela da Casa de Santa Marta é transmitida online. Uma oportunidade para que Francisco possa estar junto dos que mais sofrem no atual momento de crise. In questi giorni offrirò la messa per gli ammalati di questa epidemia del coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. A epidemia de coronavírus não distrai o Papa da situação desumana em que se encontram populações obrigadas a fugir da guerra na Síria. Francisco espera que o mesmo aconteça com a comunidade internacional. Non vorrei che questo dolore, questa epidemia tanto forte ci faccia dimenticare i poveri siriani che stanno soffrendo al limite della Grecia e la Turchia, popolo sofferente da anni. Devono fuggire dalla guerra, della fame, delle malattie. Non dimentichiamo i fratelli e le sorelle, tanti bambini che stanno soffrendo lì. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A intervenção política dos cristãos no combate à pobreza é sublinhada pelo primeiro caderno do Núcleo de Observação Social da Caritas. Reporta a leitura da realidade social do país entre 2009 e 2019
e as propostas de combate à pobreza apresentadas aos governos em áreas como a saúde, o emprego ou a habitação. 10 anos de trabalho de proximidade que geraram projetos de ação simples e de poucos custos económicos, que foram sucessivamente ignorados por governos de vários quadrantes ideológicos. Às vezes não conseguimos compreender porquê. Porque nós não queremos impor as nossas propostas. Mas há uma coisa que é fundamental e que cada governante é chamado a fazer isso sob pena de não cumprir a sua missão, que é dialogar. E foram raros os casos em que fomos chamados para, de viva voz, explanarmos melhor as propostas que eram apresentadas por escrito. Este caderno, que resulta do Núcleo de Observação Social da Cáritas, vem destacar a missão política a que a Cáritas é chamada para ser fiel aos seus princípios. É uma ação política em profundidade. Eu ia dizer radical. Radical no sentido de procurar a raiz daquilo que é o compromisso que, como instituição, temos, acrescida do facto de sermos uma instituição que tem um ideal que foi traçado pelo próprio Jesus Cristo. A preocupação da Cáritas não é acorrer às situações de pobreza que persistem no país. Seja com as propostas deste caderno ou outras, os responsáveis entendem que a urgência é chegar às pessoas mais frágeis. Agora o que existe, continua a existir, são pessoas que estão em situações de pobreza e exclusão social de uma forma mais severa e que exigiria, de facto, uma diminuição da burocracia de articulação com essas pessoas, porque essas pessoas vão precisar de respostas à medida de cada um e, portanto, na vez de andar de guichê em guichê, devia haver um guichê único, uma forma única de abordar essas pessoas para manter uma certa dignidade e retirá-las dessa desistência de viver que algumas delas já possuem. Estes estudos que identificam as fragilidades sociais do país são possíveis a partir dos dados que chegam das Cáritas diocesanas. Um conhecimento do país real que agora vai ser recolhido de forma ainda mais eficaz através de um novo programa informático. Esse programa tem sido gizado em estreita colaboração com as Cáritas diocesanas. Criámos um grupo de trabalho para o efeito, temos vindo a trabalhar e neste momento o programa está concluído, foi elaborado tecnicamente por um engenheiro informático que trabalhou graciosamente para nós, para a Cáritas portuguesa e para a Cáritas nacional, e este programa está concluído, está em fase de testes e contamos apresentá-los muito brevemente, provavelmente no início do próximo mês. A leitura do país real através do Núcleo de Observação Social da Cáritas, uma intervenção sociopolítica que a Cáritas espera começar a despertar mais atenção do poder político. A Federação Portuguesa de CPM realizou o 50º Encontro de Peregrinação Nacional sobre a alegria do amor no matrimónio cristão. A Federação Portuguesa dos Centros de Preparação para o Matrimónio promoveu o 50º Encontro de Peregrinação Nacional sobre o tema A Alegria do Amor no Matrimónio Cristão. Esta iniciativa, no Santuário de Fátima, celebrou também os 60 anos deste movimento em Portugal. Celebrar os 60 anos mostra quanto vale a pena a família acreditar na força do sacramento do matrimónio. Jesus Cristo diz-nos: ide ao encontro. E o Papa Francisco foi a pessoa que nos fez chegar essa mensagem, e nós queremos ir ao encontro daqueles que desconhecem esta mensagem, desconhecem esta vivência e quando tomam conhecimento alegram-se. A Igreja Católica apresenta o matrimónio com características próprias. É indissolúvel para a vida toda e a todos os que se apresentam para receber este sacramento é proposto um percurso de fé.
Ao pedir o sacramento, cabe-nos a nós, como Igreja, dizer o que é este sacramento. E por isso fazer um anúncio de Jesus Cristo. E que é, em muitos casos, repito, um primeiro anúncio. E é preciso ajudar a caminhar nesta descoberta da fé. Sem a adesão a Jesus Cristo, faremos celebrações muito bonitas, cumpriremos rituais, mas não faremos a celebração do sacramento, naturalmente. Os Centros de Preparação para o Matrimónio de Portugal estão presentes em organismos internacionais como a Federação deste movimento da Igreja Católica. Esmeralda Lima e Paulo Lima relatam uma experiência bastante rica de partilha e também de aprendizagem nas realidades dos diversos países. Verificamos que cada país tem a sua realidade e, apesar de encontrarmos muitas coisas comuns, também encontramos realidades muito diferentes. Portugal tem sido muito escutado lá fora, porque nós temos aqui uma realidade de católicos praticantes, convictos, e temos sobretudo uma comunhão muito forte entre leigos e representantes do clero. Os Centros de Preparação para o Matrimónio estão em Portugal há 60 anos e promovem sessões para noivos em todas as dioceses através de uma metodologia própria baseada na revisão de vida e no testemunho. Este movimento da Igreja Católica nasceu em França a 31 de janeiro de 1956. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a emergência que nos marca os dias, a profunda alteração dos hábitos de cada um como medida de combate ao Covid-19. Está connosco Graça Franco, diretor de Informação da Renascença. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Na realidade não há memória de algo como isto que a alterar de forma tão drástica, não é, os nossos hábitos de vida. Pelo menos na nossa geração, Exato. Não é? Talvez os nossos pais tenham memória de algumas coisas que mudaram também os hábitos de vida, mas na nossa geração acho que não, e sobretudo acho que há que aproveitar esta crise, não só por uma questão de hábitos, mas para rever um bocadinho a nossa forma de relacionamento com os outros e não deixar que... O Economist trazia esta semana um texto em que dizia é daqueles casos em que mais vale dizer a verdade e a transparência do que usar uma espécie de esperancismo injustificado. E eu relacionei isto com um texto da Marta Reis no I, em que, falando com um médico italiano, ele dizia parem de dizer que isto é uma gripe má, porque não é uma gripe má, isto é um novo fenómeno, não há gripe nenhuma que nos afete desta maneira, e ele, pegando na experiência italiana, contava de facto que o dia-a-dia do sistema hospitalar se tinha alterado radicalmente e os próprios profissionais de saúde, que, como sabes, estão mais bem preparados para reagir a este tipo de crises, estão confrontados com algo de novo. E o algo de novo passa por hospitais de cidades evoluídas, normais, no mundo europeu, estarem agora confrontados com as decisões dos hospitais de campanha. Salvo este ou salvo aquele. Enfermeiros que de repente estão quase a chorar porque há 4 ou 5 doentes sem sinais vitais ao mesmo tempo e só podem ocorrer e esta sensibilidade à vida, não é? Àquilo que se está a passar em termos de vida, não nos pode fechar em nós próprios e dizer, bom, isto não há de ser nada, nós estamos aqui assim ao abrigo de
tudo e, portanto, agimos com o mínimo de civismo, mas é o mínimo, não é? Primeiro nós e depois os outros. Não é? O que se passa é que as pessoas têm que assumir uma consciência coletiva, não é? E agir e seguindo as recomendações que são transmitidas, não entrar em histerias ou medos injustificados, mas a ordem pública é essencial nestas situações. A ordem pública e a solidariedade, ou seja, todos, claro. De facto as pessoas têm que agir. Este médico dizia, o vosso medo pode não vos trazer aqui. E, portanto, uma certa dose de medo é importante que as pessoas tenham, ou seja, uma consciencialização, todos nós podemos de facto contribuir para o avanço ou para a retração da doença, através do nosso comportamento. E o nosso comportamento passa não só pelas medidas de higiene reforçadas, como por não levarmos a brincar a distância social, devemos mesmo distanciar-nos uns dos outros, evitar, mesmo que com algum custo, porque as viagens estão pagas ou porque o espetáculo é extraordinariamente interessante, frequentar os espetáculos, as concentrações e proteger também aqueles que são os alvos mais vulneráveis. E isso são, sobretudo, as grávidas, de quem não nos tínhamos lembrado até agora, não é? E os idosos, não é? Portanto, nesta linha, a Igreja Católica tem assumido vários posicionamentos e a suspensão de muitas iniciativas. Neste caso é também um exemplo e uma pedagogia para outros setores da sociedade? Acho que é sobretudo uma pedagogia bastante inteligente, ou seja, nós, claro que temos fé suficiente para acreditar na presença real de Cristo na Eucaristia, mas assim como devemos ter cuidado em não ter as mãos sujas, não é verdade? Faz sentido que não coloquemos o próprio sacerdote numa situação em que pode passar o vírus inadvertidamente de alguém para alguém. E, portanto, as normas da Conferência Episcopal, aconselhando a comunhão na mão, aconselhando a que se cancele o abraço da paz, a que se faça isso de forma de intenção. Portanto, a paz não passa por um aperto de mão, que às vezes é dado de forma completamente, digamos, insensível, quase ao outro que está ao lado. Passa por muito mais do que isso. E essas normas são também importantes e são, sobretudo, exemplares. Ou seja, é evidente que nós, acreditando em Nosso Senhor, sabemos que Ele tem a capacidade de não nos infectar. Mas temos que saber que agimos com normas de racionalidade em todos, porque foi isso que Cristo também fez quando se transformou em homem, não é? Portanto, ele também cumpria as regras de higiene e até protestou quando não as cumpriram com ele. Nesta questão, e perante todo este fenómeno, vivia este mundo numa sensação de que hoje tudo podíamos, tudo conseguíamos, a técnica tudo resolve, a medicina tem respostas para tudo e de repente este mundo globalizado afinal é muito frágil e muito dependente uns dos outros ao mesmo tempo. E uma realidade como esta de repente bloqueia o funcionamento das sociedades. Eu acho que basta olhar para as alterações climáticas, para os tsunamis, para esse tipo de coisas, não é? Para os pequenos sismos, para já nós estarmos convencidos que éramos de facto uns superdeuses. Mas na ciência também é verdade que as coisas demoram, não é? Demoram muito a acontecer e há coisas que nos fogem da mão. Agora, eu acho que também um dos perigos desta epidemia é irmos pelo lado oposto, ou seja, criarmos uma espécie de noção de que 4.000 mortes. Bom, 4.000 mortes, pronto. Havia 118 mil infectados, não é? Portanto, 50% curou-se. Ou seja, de repente começamos a olhar para uma dimensão de tragédia e perdemos a noção, a menos que ela nos bata à porta, não é? Que passam a ser 100%, a noção do que é, de facto, a sensibilidade que nós temos que ter com os outros. E, por exemplo, está-nos a passar à margem, porque não nos toca tão diretamente, não altera tanto a nossa vida, aquilo que é, neste momento,
realmente uma tragédia também monumental e que está a afetar os recém-chegados a países como Itália e a Grécia, não é? E desse ponto de vista acho bonito registar que há comportamentos que vão um bocadinho contra esta espécie de vírus do egoísmo que também nos assalta, não é? E em 24 horas houve 1000 médicos que responderam ao apelo do bastonário para se apresentarem ao serviço rapidamente, e serão seguramente muito mais para ajudar aqueles que nos hospitais começam a ter, e temos que preparar isso já, não é? Um trabalho muito acrescido. Só para concluirmos, temos muito pouco tempo, o papel dos órgãos de informação. É diretor de informação da Renascença. Que papel lhes cabe em ocasiões como esta? Olha, dizer a verdade que é importante, chamar a atenção com transparência para aquilo que está a acontecer, sem alarmismos, mas também sem subvalorizações. Ou seja, dizendo às pessoas que viver de quarentena não é ir passear. Aquele caso dos dinamarqueses que vieram em plena quarentena na Dinamarca passar férias à Madeira, que é uma coisa que de facto não nos passa pela cabeça, ainda por cima com uma filha infectada, são comportamentos que nós temos que denunciar. Nós temos que dizer que as pessoas não vão de férias para casa. As pessoas estão a proteger-se e a proteger os outros. E é importante, por exemplo, que não só se tenha consciência de que há uma proteção própria, uma proteção da família próxima, como está disponível, por exemplo, para levar as compras aos mais velhos, porque os mais velhos que estão fechados em casa e devem estar fechados em casa, não devem ter que sair, porque são infectados mais rapidamente, para fazer as pequenas compras. Se algum de nós puder fazer isso e puder levar as compras à porta dessas pessoas, é bom que o faça, não é? Portanto, os voluntários saíram dos hospitais, porque muita ajuda quem não atrapalha e infelizmente não podem estar lá a ajudar, mas podem exercer o voluntariado nesse tipo de pequenos serviços. Muito bem, Graça Franca, obrigado por ter estado hoje aqui entre nós no programa Eclésia, e ficam estas recomendações também. A terminar fica o convite para que mais logo, pelas 22h45, sintonize a Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.